A gente precisa contratar talentos. Essa geralmente é uma frase que a gente costuma ouvir bastante dentro do cenário da empresa. Mas como que a gente faz isso? Eu sou o Felipe da Mindsight. Nesse vídeo a gente vai discutir um pouquinho disso. Se você ainda não viu o primeiro vídeo dessa sequência, clica aqui para acompanhar essa série bem legal sobre recrutamento e seleção de verdade. Encontrar talentos é um dos principais objetivos da área de recrutamento e seleção de uma empresa. Afinal, a gente vive o que é chamado de guerra de talentos. Existem recursos escassos, profissionais talentosos que não se encontram com muita frequência no mercado e as empresas costumam disputar esses profissionais entre si. Então, por mais que às vezes a gente tenha um grande volume de candidatos buscando as posições de uma empresa, é mais difícil identificar quem desses profissionais são aqueles que realmente vão fazer a diferença no negócio. Basicamente, identificar talentos é uma vantagem competitiva da organização. Se você consegue localizar onde estão esses recursos escassos e atrair eles para a sua empresa, você consegue disparar na frente de várias outras organizações que estão disputando por esses mesmos talentos. Mas o que é talento? Será que a gente sabe diferenciar um profissional que é talentoso e a gente consegue aplicar as habilidades dessa pessoa bem na posição, daquele profissional que é um profissional de alto potencial? Qual que é a diferença entre talento e potencial? Quando a gente fala de talento, a gente essencialmente está falando de habilidades aplicadas em um certo contexto. Então, por exemplo, se eu tenho um profissional que tem grande facilidade em se comunicar ou realizar uma negociação, ele pode ser um profissional muito talentoso para uma área comercial. Por outro lado, quando a gente fala de potencial, a gente está falando de profissionais que, para além de serem talentosos nas atividades que fazem cotidianamente, também conseguem aplicar suas habilidades para ajudar o negócio a crescer, performar e contribuir para o crescimento da empresa como um todo. O potencial é aquela pessoa que ajuda a empresa a alavancar o negócio e é a própria vantagem competitiva da organização. Tendo isso em vista, como a gente pode identificar e medir um potencial para a nossa organização? Como acessar essas pessoas? Basicamente, é importante a gente olhar para duas informações aqui. A primeira delas diz respeito às capacidades do indivíduo voltadas, por exemplo, para a parte de cognição, de personalidade, motivação, inclusive a parte de aprendizagem que essa pessoa tem. Isso vai ajudar a gente a identificar se um profissional tem maior potencial para desempenhar várias atividades ou não. Outro ponto muito importante é a gente olhar para as aspirações dessa pessoa, o desejo que ela tem de subir dentro de uma carreira. Isso também é um fator crucial para a gente identificar candidatos que tenham um desejo de crescer junto com a organização. Esse segundo componente do potencial difere mais ao longo do tempo, ou seja, conforme a pessoa vai vivenciando experiências no mercado de trabalho, ela vai desenvolvendo uma aspiração, uma ambição maior ou menor. Já a primeira parte é mais geral e mais estável, por isso é crucial que a gente mensure ela com consistência para conseguir localizar os candidatos que tendem a ser mais estratégicos para a organização. E como a gente mensura esses componentes de potencial durante um processo de recrutamento e seleção? As capacidades do indivíduo podem ser avaliadas através de testes psicométricos. É a maneira mais simples e fácil da gente acessar uma série de informações sobre um candidato. A gente está falando aqui, por exemplo, de avaliar a cognição de um indivíduo, a personalidade dele, a capacidade dele de se relacionar com outros e a facilidade de aprender novos conteúdos e aplicar isso na trajetória profissional. As aspirações que um profissional tem em relação à sua carreira podem ser avaliadas numa etapa de entrevistas ou case. Agora, essa parte de capacidade do indivíduo é super importante que a gente avalie de uma maneira extremamente justa, utilizando, por exemplo, testes psicométricos. Nesse sentido, é importante a gente ficar bastante atento em como é estruturado o nosso processo de seleção. Geralmente, as empresas começam olhando o currículo do pessoal, e isso é um fator que pode não ser o ideal. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então acompanhem aí a sequência, que vai ser bem bacana. Grande abraço!